Bom dia, doutor Adão Carlos Pereira Pinto. Bom dia, Leite. Obrigado pela sua vinda, viu? Nada, eu fico grato de estar aqui com você mais uma vez. Vamos para o quadro Direitos do Cidadão. Bem, o doutor Adão já está ao meu lado e as questões, não é isso, que envolvem a demissão por justa causa, eu vou comentar algumas delas. Doutor Adão, usar senha de computador de outro colega, abusar do uso de telefone, são alguns dos comportamentos que podem comprometer o funcionário. Antigamente, os casos mais comuns de demissão por justa causa eram faltas frequentes, roubo, agressão física. Hoje o mundo do trabalho está muito mais exigente e o comportamento nas empresas passou a ser o principal foco na hora de demitir. A empresa deve demitir de imediato, logo após o erro cometido, senão fica como se fosse um perdão, não é? Como é que funciona a demissão por justa causa e o que é que o funcionário perde? Pois bem, Leite. Primeiramente, dizer que a demissão por justa causa, o patrão, ele deve tomar alguns cuidados. Sim. Primeiro, ele deve ver a gravidade do ato dito como faltoso, a atualidade dele, que é o que você falou, quer dizer, se você deixar decorrer um longo período, ou algum período para depois punir, poderia caracterizar um perdão tácito e você já não poderia mais punir. Pois bem, aí você colocou algumas questões aí. Então, o empregador deve atentar para esses fatos. Certo. E também outra coisa, ele deve atentar para a questão da dosimetria. Deve também saber, quanto à gravidade dessa pena, se seria um ato também de demissão por justa causa. Porque isso pode ter resultados depois. Entendi. Então ele precisa saber direitinho se o motivo é para justa causa. É para justa causa, porque senão isso pode dar um revés. Sim, lá na frente. Certo. Se tiver tempo, a gente pode falar sobre isso. Mas as questões que você está colocando aqui, que seria usar senha de um colega, abuso de uso do telefone, tudo isso dentro da empresa. Perfeito. Evidentemente. Pois bem, o que existe um contrato de trabalho. Existem direitos e obrigações nessa relação. Sim. Empregado-empregador. E o trabalhador, ele sabe por que está ali as suas obrigações. Evidentemente. Agora, não é só pelo fato de, talvez, do uso abusivo do telefone, ou você está colocando a questão do uso da senha do colega. Vamos ao uso da senha de um colega. Isso aí está entre eles, tão somente, esse fato? Ou esse fato tomou margem? Perfeito. Né? Extrapolou esse limite. Foi mais grave ainda, né? Ou, de repente, uma ligação para o Disque Sexo? Também, isso. Então, veja bem. Então, poderia caracterizar e poder dar um nome. Então, isso aí seria caracterizado desídia, que está elencado lá nas hipóteses do artigo 482 da CLT. Sim. Os motivos de aplicação de justa causa. Então, se o empregado ele está ali no computador usando indevidamente, aquele computador usando, às vezes tem um e-mail corporativo, está usando para outros fins, então ele está deixando de fazer a sua atividade, ele está em desacordo com aquilo que deveria fazer no seu horário de trabalho, ele está usando de outra forma. Então, vamos supor que exista um motivo, é justo. Sim. O que ele perde de direitos? Pois bem. Então, verificando o empregador que realmente é um caso de justa causa, ou mesmo input lá na frente vai provar que não é, mas a verdade é, o trabalhador demitido por justa causa, ele deixa de ter alguns direitos. Dentre eles, vou destacar. Sim. Ele não vai ter direito ao aviso prévio, evidentemente. Ele não vai receber a multa do fundo de garantia, porque ele está sendo demitido por um ato dele. Perfeito. Ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Muito bem. E também aquele fundo de garantia, ele não vai poder levantar esse fundo de garantia também. Vai ficar retido. Vai ficar retido lá na Caixa Econômica. Perfeito. Ele, contudo, ele vai receber o saldo de salários dele. Sim. Vai ter direito a receber as férias com um terço que é constitucional. Sim. O 13º salário. Muito bem, então você que é trabalhador, né, fique atento a essas coisas que o empregado no contrato de trabalho está embutido, direitos e deveres do trabalhador e do empregador. Agora, se você andar
fora do trilho, você pode ser demitido por justa causa. Se me permite, queria até complementar. E nós estamos falando então da justa causa. Agora, tem também a justa causa que o trabalhador também pode dar no patrão. Perfeito. Isso, está no artigo 483 da CLT. Ou seja, diante do descumprimento das obrigações do contrato de trabalho pelo empregador, o empregado pode também dar justa causa. Rigor excessivo. Perfeito. Colocar o trabalhador para fazer uma atividade fora daquilo que foi estabelecido no contrato, expondo ele a risco. Por exemplo, tem ali uma série de coisas que estão elencadas no artigo 483. Então existe a justa causa do empregador e a justa causa do empregado. Do empregado também. Muito bem. Então, se você tem algum problema nessa área, procure um bom advogado. Posso até recomendar o doutor Adão, né? Doutor Adão, muito obrigado pelas suas explicações e sucesso, viu? Obrigado. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a entrevista do dia, eu converso com o cirurgião plástico Jorge Mulan. Vamos falar sobre cirurgia plástica renovadora. Ela, inclusive, devolve a autoestima da pessoa. Daqui a pouquinho, me aguardem.